Olá, sou o professor JH, professor de Física aqui do canal Física Light. Vamos falar hoje a respeito de uma unidade de medida que é o miliampere-hora, que quando aparece nas questões aí, às vezes causa uma certa confusão. Eu tenho aqui na minha mão uma bateria portátil, dessas que a gente utiliza, carrega na mochila, carrega na bolsa, para dar aquela carga emergencial, aquela recarga emergencial no seu smartphone. Nesse caso aqui eu tenho um modelo de 10.000 miliamperes-hora, a carga elétrica armazenada por esta bateria. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro para ver de onde que vem o miliampere-hora e entender que, na verdade, miliampere-hora é uma unidade de medida de carga elétrica. Muita gente confunde com corrente elétrica e até mesmo com energia elétrica. Então vamos lá dar uma olhadinha para ver de onde vem o miliampere-hora, ok? Para a gente entender de onde vem o miliampere-hora, nós precisamos relembrar a definição de intensidade média de corrente elétrica. Intensidade média de corrente é carga por tempo. Então, a quantidade de carga é corrente vezes tempo. Carga elétrica, corrente vezes o intervalo de tempo, ok? Tá, então qual é a unidade de medida de carga elétrica? Qualquer unidade de medida de carga elétrica vai ser qualquer unidade de medida de corrente vezes qualquer unidade de medida de tempo. No sistema internacional, a gente utiliza para a unidade de medida de corrente elétrica, né, o ampere, e a unidade de tempo, segundos, que são unidades oficiais do sistema internacional, né? Unidades primárias, o ampere e o segundo. Então, ampere vezes segundo, nós chamamos de coulomb. Tá? Então, o coulomb é a unidade de medida de carga elétrica dentro do sistema internacional. E para a gente entender um pouquinho mais a respeito do coulomb, para que não fique tão abstrato, lembre-se do seguinte: a carga elétrica elementar, que é a carga elétrica em módulo de cada próton ou de cada elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isto é, esse número positivo, o próton, esse número negativo, o elétron. Então, imaginem uma quantidade de prótons ou de elétrons de 6,25 quintilhões. 10 a 18 é quintilhão, 10 a terceira, 1.000, 10 a sexta, milhão, 10 a nona, bilhão, 10 a 12, trilhão, 10 a 15, quatrilhão, 10 a 18, quintilhão. Então, imagine 6,25 quintilhões de prótons ou de elétrons. Qual a carga elétrica de 6,25 quintilhões de prótons ou de elétrons em módulo? É só fazer 6,25 vezes 10 a 18 vezes cada próton ou cada elétron em módulo. Se você fizer essa conta, vai dar exatamente 1 coulomb. Tá, então, nós podemos dizer que cada coulomb de carga elétrica equivale à carga elétrica em módulo de 6,25 quintilhões de prótons ou de elétrons. A outra maneira de nós pensarmos no coulomb, na quantidade de 1 coulomb, é você pensar então em corrente elétrica e tempo. Para uma intensidade de corrente de 1 ampere no intervalo de tempo de 1 segundo, você vai ter uma carga elétrica equivalente então, a 1 coulomb. Então está aqui, mexeu com o Sistema Internacional de Unidades, carga elétrica em coulomb, corrente ampere, tempo em segundo. Acontece que em muitas situações não faz sentido você usar o intervalo de tempo em segundos. Por exemplo, quando você vai utilizar um celular, você deixa o teu celular ligado 24 horas, não faz sentido usar segundos, por isso que o tempo de uso aqui vai passar para horas. Num automóvel, farol aceso, ar-condicionado, a corrente elétrica não faz sentido usar miliampere, a gente utiliza o ampere. Então é por isso que existem outras unidades de medida de carga elétrica, da mesma forma que você tem velocidade em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então, num carro, utilizando um automóvel, não faz sentido você falar numa viagem em tantos segundos. Utiliza-se o quilômetro por hora. Então, a gente utiliza as unidades em função da realidade, do evento que está acontecendo. Tá? Então, vamos lá. Na situação de uma recarga de um celular, de uma bateria de celular, igual a que eu apresentei para vocês. Então, são horas de uso. Corrente elétrica da ordem de miliamperes. Então, se eu utilizar a corrente elétrica em miliampere e o tempo em horas, eu vou ter como unidade de medida o miliampere vezes hora. Daí vem o miliampere-hora, que não recebe nenhum nome específico. Então, a nossa bateria portátil, olha lá, 10.000 miliamperes-hora. A corrente elétrica em miliampere, o tempo em horas.
Um outro exemplo que a gente pode citar é o uso de um automóvel, corrente elétrica no automóvel. Você tem o rádio ligado, você tem o ar-condicionado ligado, faróis ligados. Então a corrente elétrica ela já é maior que miliampere, na ordem do ampere. Então lá no automóvel você utiliza, por exemplo, corrente elétrica em ampere e o tempo de horas. O farol fica ligado durante horas, as lanternas durante horas. Então você utiliza o tempo em horas e a corrente elétrica em ampere. Daí que vem uma outra unidade muito utilizada que é o ampere vezes hora, o ampere-hora. Aqui já são para baterias de automóvel, bateria de caminhões. Tá, então, as 3 unidades mais comuns nos vestibulares para carga elétrica. O Coulomb, no sistema internacional, que é ampere vezes segundo. O miliampere-hora para baterias de celular, para baterias de aparelhos eletrônicos, até bateria de notebook também, de computador, miliampere e hora para tempo. E para baterias de automóveis, o ampere-hora, que é o ampere vezes a quantidade de tempo em horas. Uma situação interessante que vale a pena a gente comentar aqui rapidinho é a respeito de um dos diagramas que mais aparecem nos vestibulares, que é o gráfico da corrente elétrica variando num aparelho em função do tempo. Olha lá, o diagrama corrente por tempo. Esse gráfico, juntamente com o gráfico velocidade por tempo, força-distância e força-tempo, são os 4 diagramas horários que mais aparecem nos vestibulares e a gente utiliza uma propriedade gráfica de área. Vamos relembrar. Gráfico velocidade por tempo, área deslocamento. Gráfico força-distância, área trabalho. Gráfico força-tempo, área impulso. E aqui o diagrama corrente, né, versus tempo. O que é corrente vezes tempo? Corrente vezes tempo é carga elétrica. Então, neste diagrama, se você calcular a área, o valor numérico da área logo abaixo do gráfico, não importa o tipo de gráfico, aqui no caso são trapézios, desenho de trapézios, mas não importa. Calculou a área, o valor da área vai ser numericamente igual ao módulo da carga elétrica. Agora, qual a unidade de medida? Você vai olhar nos eixos. Se aqui tiver ampere e aqui segundo, a área vai ser numericamente igual à quantidade de ampere vezes segundo, que vai dar a quantidade de coulombs. Ampere segundo coulomb. Então, calculou a área aqui, vai dar a quantidade de coulombs que atravessou por uma secção reta do condutor naquele intervalo de tempo que você calculou a área. Se o diagrama for miliampere-hora, a área vai ser numericamente, o valor numérico em miliampere-hora. Já vai dar direto a quantidade de miliamperes-hora, né? E aqui, se for ampere-hora, a área vai ser numericamente igual à quantidade de amperes-hora. A carga elétrica em ampere-hora, que passa por uma secção reta do condutor no intervalo de tempo que você calculou. E para uma situação que apareça miliampere-hora e pedir a carga elétrica em coulomb, você pode fazer a conversão aqui, né? 10 a menos 3 amperes, e aqui passa para segundos, já calcula a área em coulombs. Ou você calcula a carga elétrica em miliampere-hora e depois converte para coulomb, conforme você vai poder observar agora que nós vamos fazer exatamente essa conversão. Transformar os 10.000 miliamperes-hora em coulombs. Vamos então para essa conversão aí. Então na nossa bateria aqui, na nossa bateria portátil, 10.000 miliamperes-hora. Ok? Isso equivaleria em coulombs no sistema internacional, que é uma pergunta frequente no vestibular. Converta tantos miliamperes-hora em coulombs no sistema internacional. Tá? Como que eu faço? 10.000, 10 a quarta. 1, 2, 3, 4. Mili, 10 a menos 3, milésima parte. Ampere, coulomb por segundo. Hora, 3.600 segundos. Você faz isso na hora. Dá para simplificar aqui o segundo, né? Simplifica o segundo aqui, sobra a unidade de medida, o coulomb. Olha lá, 10 a quarta com 10 a menos 3, 10. 3.600 vezes 10, 36.000 coulombs de carga elétrica. Então, essa bateria nossa aqui, portátil, ela armazena uma carga elétrica de 36.000 coulombs. Então, ela tem disponível, quando completamente carregada, quanto de carga elétrica armazenada para transportar energia para os aparelhos, para fornecer energia para os aparelhos, porque são as cargas que transportam energia. Então, essas baterias químicas, pilhas químicas, na verdade, são acumuladores de carga. E essa carga acumulada é utilizada para transportar energia até o aparelho que vai ser alimentado. Tá? Então, voltando aqui, são 36.000 coulombs. Em quantidade de elétrons, são 36.000 montões desse daqui.
Então, quantos elétrons disponíveis eu tenho para transportar? 36.000 vezes essa quantidade de elétrons, ok? Tá, então é só uma questão para a gente poder entender as unidades de medida de carga elétrica, o miliampere-hora, o ampere-hora e o coulomb no sistema internacional, ok? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, até a próxima.